Senhor, o que queres que eu faça? Paz e bem, sou Frei Edson Matias e mais um vídeo onde nós vamos conversar mais sobre espiritualidade franciscana, história franciscana. E nesse conjunto de vídeos estamos estudando a partir da legenda dos três companheiros das fontes franciscanas. Qualquer dúvida, volta lá no vídeo onde encontrar as fontes franciscanas online, se você não tem acesso, e você poderá ter acesso a esses textos que eu estou meditando com vocês. Bom, vamos lá. Hoje nós estamos no capítulo 4 da legenda dos três companheiros, de como a partir dos leprosos começou a vencer a si mesmo. Quando certo dia orava fervorosamente ao Senhor, foi-lhe respondido: Francisco, se queres conhecer minha vontade, é necessário que desprezes e odeies todas as coisas que amastes carnalmente e desejaste possuir. Depois que começares a fazer isto, o que antes te parecia suave e doce, te será insuportável e amargo, enquanto que aquilo que antes tinha horror, colherá grande doçura e imensa suavidade. Então ele estava orando fervorosamente, então ele estava aberto a entender o que o Senhor queria dele. Então essa oração reflexão, né? Não é essa oração simplesmente de dizer, que aqui entenda bem o que eu vou dizer, né? Ocupar a mente, né? Como a gente faz, pode acontecer a gente fazer Pai Nosso, Ave Maria rezando, mas não reflete, né? Não aprofunda o sentido da própria oração, né? Da própria entrega a Deus, que o Pai Nosso nos leva a comprometer-nos, ou a própria Ave Maria, onde são orações que nos abre a graça de Deus. Então Francisco já vinha nesse processo de mudança, e orando fervorosamente, com afinco, com profundidade, indo mesmo contra os seus próprios desejos e vontades. Foi-lhe dito, aqui a gente precisa entender que esse dito, né, é como, vamos dizer assim, ele compreendeu, né, por graça de Deus, que era necessário deixar aquilo que vivia. Antes ele tinha muita felicidade, muito contentamento mundano, com os amigos, com os divertimentos, com o desejo de glória. E agora ele começa a perceber que é preciso realmente deixar essas coisas que já não tem mais sentido para ele, que estão se tornando cada vez mais amargas, que não preenche, não dá sentido nenhum. Jubiloso por estas coisas e confortado no Senhor, quando cavalgava perto de Assis, encontrou um leproso. E porque estava acostumado a ter muito horror dos leprosos, fazendo violência a si mesmo, apeou do cavalo e ofereceu-lhe um denário, beijou-lhe a mão. Então ele fez violência a si mesmo, ou seja, ele foi contra a vontade dele. Ou seja, a vontade que ele tinha era continuar o seu caminho, não parar nem orar para o leproso como era costume ele fazer. Mas ele fez violência a si mesmo. Ele não, vamos dizer, não fez aquilo que tinha vontade de fazer, mas fez o que era necessário fazer. Então hoje no nosso mundo que nós vivemos assim, muito a partir da vontade, só faço se eu tiver gosto, se eu tiver vontade. Vocês já viram alguém dizer isso, né? Eu só rezo quando dá vontade, só vou na missa quando tem vontade. Isso não leva ninguém ao crescimento, né? Isso aí né? E hoje a sociedade prega muito isso. Você tem que fazer o que você gosta, você tem que ser livre, né? Só que essa promessa hoje, ela nos torna escravos, né? A gente não tem mais domínio, né? Não tem mais condição de vencer a nós mesmos. Então a sociedade hoje prega a busca da vontade própria como, vamos dizer assim, como algo positivo, e na realidade não é.
né? Isso nos causa escravidão. Francisco faz violência a si mesmo. A espiritualidade franciscana vai nesse rumo mesmo, viu? Ela vai nesse rumo onde que nós deixamos de fazer as nossas vontades, né? E nós vamos amadurecendo no caminho de Deus. Então, a gente precisa entender aqui que não é assim, Deus que vai fazer a minha vontade, né? Não é, ele vai me dar contentamento em tudo, né? A gente tem que prestar atenção nisso, né? Porque isso é um perigo nos dias de hoje. Essa mentalidade do bem-estar constante, que a gente não pode ter tristeza, não pode ter ansiedade, que a gente tem que estar feliz, tem que fazer o que gosta. Isso não casa com a espiritualidade franciscana de maneira nenhuma, né? Totalmente contrário. Recebendo dele o ósculo da paz, montou de novo e seguiu seu caminho. Francisco faz essa experiência e continua seu caminho, porque ele já está nesse processo de transformação. Então ele venceu, já vinha tendo algumas vitórias sobre si mesmo, e esse descer e beijar o leproso é um grande marco, né? Um grande marco onde que ele vence um dos seus maiores medos, um dos seus maiores nojo, asco, né? A maior rejeição. Beijar o leproso, né? Também é reconciliar consigo, né? Reconciliar-se com as próprias lepras, com os próprios defeitos, né? Reconciliar, presta atenção, não é deixar de tê-los, mas é ter um novo relacionamento consigo mesmo, né? A partir aqui, claro, do olhar de Deus. Daí por diante começou a desprezar-se sempre mais, até chegar perfeitamente à vitória sobre si mesmo com a graça de Deus. Aqui é uma frase que nós precisamos entender, né? Que é por graça de Deus, é auxiliado pela graça de Deus que ele conseguiu fazer isto. Dias depois, tomando bastante dinheiro, dirigiu-se para o hospital dos leprosos e, reunindo todos juntos, deu a cada um uma esmola, beijando-lhes a mão. Então ele faz mais esse processo, né? Agora vai com todo mundo, vai no hospital dos leprosos. Agora ele não quer beijar só um, ele quer, mas ainda está naquela dinâmica, né? Dando dinheiro. Ao se afastar, realmente o que antes lhe era amargo, a saber, ver e tocar leprosos, mudou-se em doçura. Como disse, tão amarga lhe fora a visão de leprosos, que não só não queria vê-los, nem mesmo aproximar-se de suas moradias. Agora ele já entrou. E se alguma vez lhe acontecia passar perto de suas casas ou vê-los, embora fosse movido pela piedade, a dar-lhes uma esmola por um intermediário, contudo voltava sempre o rosto, tapava o nariz com suas mãos. Então anteriormente ele não queria ver, ele queria passar longe, mas ele pedia que alguém desse. Ou seja, ele já tinha ali um início ali de compaixão, né? Contudo, pela graça de Deus, tornou-se de tal modo familiar e amigo dos leprosos que, como afirma o testamento, ficava entre eles e humildemente os servia. Aqui nós vamos lembrar o que nós estudamos atrás, né? Refletimos. Agora ele está servindo pessoas que não podem retribuir nada para ele, né? Gratuitamente. Agora, aí também o início, né? De uma mudança mais profunda. Ele não só está dando mais dinheiro, né? Mas está ali convivendo com eles e servindo-os. Mudado para bom após a visita dos leprosos, levando consigo a locais afastados certo amigo a quem muito amava, dizia-lhe ter encontrado um grande e precioso tesouro. Este amigo a gente não sabe se era um parente, né? Se era um amigo que ajudava ele a fugir um pouco de casa, né? Porque o pai não estava muito satisfeito nessa altura do campeonato não, né? Já estava achando o Francisco meio doido já. O que está acontecendo com meu filho? Alegra-se muito aquele homem e de boa vontade acompanhava quando é convidado. Então Francisco tinha um amigo aí, misterioso, talvez partilhou muitas coisas com ele, a gente não sabe, né?
mas tinha a ajuda dessa personalidade, dessa pessoa. Francisco levava-o frequentemente a uma gruta nas proximidades de Assis, mas entrava sozinho, deixando do lado de fora o companheiro solícito de como conquistar o tesouro. Invadido de um novo e singular espírito, invocava no recôndito o Pai, desejando que ninguém soubesse o que se dava lá dentro, exceto só Deus, a quem assiduamente consultava sobre a obtenção do celestial tesouro. Então Francisco, ele cada vez mais ele procura estar sozinho em oração. E a gruta, né, na região tem grutas, né, que ele podia entrar e rezar em solidão, e ele estava cada vez mais fazendo isto. E ele faz e sempre perguntando: o que queres que eu faça, né? Sempre em oração e contemplação. Então o franciscano, ele não é simplesmente um homem ou uma mulher de ação. É uma coisa que a gente não pode se enganar. Não é simplesmente estar no meio dos leprosos, dos mais necessitados, e não ter vida de oração, né? Francisco, ele vai trilhando o seu caminho toda a sua vida, né? Desde o início da conversão, sempre perguntando ao Senhor o que devia fazer, sempre em oração, sempre meditando, sempre procurando estar na intimidade com o Senhor. Sem intimidade com o Senhor, não existe fortalecimento da vocação. Isso tem que ficar claro para nós, né? Não adianta falar: não, eu estou fazendo coisa, estou fazendo isso, estou fazendo... Não, fazer coisa é fazer coisas, né? Mas sem o movente do Espírito Santo, todos os fazeres acabam por ser como um violão desafinado, né? Acabamos sendo até profissionais do sagrado, funcionários de igreja, né? Membros de pastorais e movimentos, mas, né? Não temos sentido e profundidade. Atento a isto, o inimigo do gênero humano esforça-se para afastá-lo do bem começado, e incutindo nele temor e horror. Inimigo do gênero humano, né? Quem é o inimigo do gênero humano? O capeta, o diabo. Vamos com calma, né? Primeiramente, o nosso orgulho, a nossa tendência ao mal. Podemos falar de uma resistência nossa a Deus, uma resistência que nós temos interna, né? Do velho Adão, da velha, vamos dizer para as mulheres, velha Eva, né? Então, assim, são Adão e Eva como imagem, né, da nossa tendência, da nossa desobediência a Deus. Porque nós queremos ter o contentamento, nós queremos ter o controle, nós queremos ser mais do que Deus, né? Então existe essa tendência em nós. Então, à medida que Francisco começa a desapegar, ele vai enfrentando tentações internas e externas, né? As internas, principalmente, vindo aí, querendo cair no coração de Francisco, do medo de ser um leproso, de ser uma corcunda, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, de ficar feio, né? Como eles, né? Ou seja, mortos-vivos, né? Porque eles eram consideradas pessoas que já estavam morrendo em vida, porque pouco a pouco ia se desfigurando, né? A carne ia se, vamos dizer, putrefando, né? Apodrecendo. E Francisco tinha medo disso, né? Por mais que ele abraçou, estava com leprosos, ainda tinha um certo receio. E então vinha tentações de todos os lados para que ele não continuasse esse caminho. E então ele começou a ter imaginações e tentações, né? Rezava e vinha essas imagens. Havia, pois, em Assis uma mulher corcunda, muito deforme, a qual o demônio, aparecendo-lhe ao homem de Deus, trazia-lhe a memória, ameaçando transferir-lhe a forma, né, a deformidade, caso não desistisse do propósito concebido. Então, assim, as tentações, ela normalmente entra via pensamento, né?
Você às vezes está tranquilo no dia a dia e de repente vem um pensamento, né? E se a gente dá corda para os pensamentos negativos, né? Sobre si mesmo, sobre os outros, pode ser de julgamento, de culpa, de um monte de coisa. Se a gente começa a dar corda, eles vão se estabelecendo e vão tomando conta da casa, né? Tomando conta da cabeça, depois cai no coração. Então Francisco estava aí tentando contemplar o Senhor enquanto esses pensamentos começavam a invadi-lo. Então foi uma luta, né? Mas o fortíssimo cavaleiro de Cristo, desprezando as ameaças do diabo, dentro da gruta, devotamente pedia que Deus dirigisse seu caminho. Ele não desiste, né? Continua fazendo a mesma pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, ele não dialogava com a tentação. Isso é muito interessante, gente. A gente perdeu essa capacidade hoje, né? Muita gente fica dialogando com os pensamentos negativos, e isso é cair em tentação. Francisco não dialoga neste momento com nenhum pensamento. Ele simplesmente ele se torna mais forte o seu pedido, né? Para que Deus dirigisse o seu caminho. Sustentava o maior sofrimento e ansiedade da mente, não podendo acalmar-se, enquanto não realizasse em obra o que na mente concebera. Pensamentos diversos sucediam-se uns aos outros, cuja importunidade o perturbava mais duramente. Aqui é como se fosse Francisco aprendendo a rezar. Ele começou, né, a se dedicar mais à oração, e vinham tentações para afastá-lo desse propósito. Então, quando nós começamos a rezar, existe uma tendência em nós do pensamento voar, né, das tentações aparecerem. Tudo é para tirar a gente daquele objetivo. E a gente deve fazer o quê? Dialogar com esses pensamentos? Brigar com eles? Não. Precisamos manter o foco na contemplação de Deus. Só, né? Só não, né? Mas esse é o rumo. É simples, né? É simples de dizer, difícil de realizar. Mas é contemplando. A gente pode usar um exemplo. Você está rezando o terço na sua casa. Aí você está lá quieto no lugar, rezando, e de repente você está contemplando o mistério e vem os pensamentos. Você vai dialogar com os pensamentos? Não. Vem as preocupações do dia, né? Você tem que voltar e continuar contemplando aquele mistério, né? Ou seja, você ignora os pensamentos, procura de todas as formas deixar que eles passem e continua a rezar o texto, se for meditar a palavra, se tiver, né? Isso vai faz com que você não caia em tentação. Bom, pois ardia interiormente por um fogo divino, não conseguindo ocultar no exterior o ardor concebido na mente. Penitenciava-se de ter pecado tão gravemente, nem já o deleitavam os males passados ou presentes, pois ainda não recebera a capacidade de conter-se quando as coisas futuras. Por isso, quando saía da gruta, parecia ao companheiro transformado em outro homem. Então, a experiência de oração, de meditação, de recolhimento, de conhecer as próprias trevas, né? Outro ponto importante aqui a gente refletir um pouco, né? Francisco vai para a gruta é um símbolo também de entrar em si mesmo. Mas aqui o entrar em si mesmo não sem o auxílio de Deus, não simplesmente com a autoanálise, né? Como se fosse uma via psicológica. Não. Perante a luz de Deus, perante o olhar de Deus, eu me reconheço, né? Ou seja, eu me reconheço a partir do olhar de Deus, porque se for a partir só do nosso olhar, não vai dar certo, né? A gente vai cair em tentação mesmo, vai cair no processo de autoflagelação, né? Autopiedade, complexo de inferioridade, né? Vamos ter uma visão religiosa moralista, mesquinha, né? Não. É a partir do olhar de Deus, não a partir do nosso olhar. Então, a experiência da gruta na vida de Francisco de Assis, de oração, de voltar-se para Deus, faz com que ele volte, se revele, que deixe ser revelado a Deus e a si mesmo, né? Então, mas tudo isso por graça de Deus e no olhar de Deus. Então, isso deve ficar claro para a gente, tá?
É necessário, sim, né, nos conhecer, vamos dizer, a partir da graça de Deus, conhecer as nossas trevas, para que até nasça daí a humildade, saber que nós somos pecadores e que precisamos sempre do auxílio de Deus. Bom, então foi esse o nosso estudo de hoje, como que a parte dos leprosos começou a vencer a si mesmo. Tá bom? Até mais, paz e bem. Tchau.